Boa noite, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live da Lado B Escola de Música. Hoje a gente vai conversar com a Raquel Ripani. A Raquel, ela é atriz, diretora, produtora e em breve ela estará aí no ar com a gente. Só aguardando ela entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Lembrando que as nossas lives elas acontecem todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas. Alguns dias a gente pode ter uma edição extra. É só acompanhar pelo nosso perfil e a gente está sempre postando lá a nossa programação. Então a gente está só aguardando aqui a Raquel chegar. Raquel está aqui com a gente, já vamos. Oi! Tudo bom? Tudo bom, Raquel? E você? Tudo bem. Então, tá bom. Como é que Calor. tá aí? O áudio tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Eba. Bom, então, para começar aqui a nossa live, só Oi, conforme o tudo. pessoal vai chegando, só dizer que aqui as lives da Lado B a gente está fazendo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas. A gente está batendo um papo com o pessoal que trabalha no mercado musical, mercado cultural, para conversar com a gente sobre vários assuntos. E hoje a gente tem aqui o prazer de ter com a gente a Raquel, que assim, já conheço de outros carnavais, né? Que assim, é bom nem dizer quantos que se passaram, né? É, né? Vamos ser sucintos. Não, brincando. A gente se conhece de banda. Tocamos juntos. Olha que legal. Pois é. Afinal, a gente está aqui falando de música, né? A gente se conheceu pela banda, né? A gente tinha uma banda, Raquel era vocalista, eu tocava baixo, a gente fazia, né, umas versões, umas covers, bons tempos, né? Que a gente ficava fazendo um som altas horas na cobertura do Fred. O Fred tá no Instagram? Tá no Instagram. Ah, eu vou procurar ele, vou ver se consigo convidar ele aqui enquanto a gente vai conversando, vou ver se consigo achar ele aqui para ele bater um papo com a gente também, Ia ser legal. Eita, opção, não então, é? sim. A gente tem 1 hora, né? É A isso? gente tem 1 hora. É. Então, bom, o pessoal tá chegando. Bom, convidei a Raquel, porque a gente, assim, na verdade já tem um papo antigo, eu e a Raquel, né, que a gente conversou antes dessa epidemia, antes de isolamento. A gente conversou, né, a respeito dos projetos dela, a gente fazer alguma coisa em parceria, a gente estava começando a engrenar alguma coisa e veio um Covid-19 para melar os nossos planos. Aí a vida parou. A Broadway fechou até Ah, junho, pelo menos. pô, olha, eu estou vendo assim uns últimos relatos, assim, pessoal falando que na verdade vai até um pouco mais longe, viu? Eu estava vendo pelo menos o pessoal de música falando que assim, ninguém está esperando voltar com grandes concertos, pelo menos até o segundo semestre do ano que vem. Isso para grandes concertos, né, para música. Acho que conforme vai liberando aí, acho que pelo menos assim uns espaços menores a gente consegue começar a ocupar. Mas enfim, eu estava falando a gente estava conversando já antes né, do isolamento, a gente estava conversando por conta de um projeto, né, uma ideia que a Raquel tem. A Raquel, vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho também, falar dessa experiência toda que ela tem. E a gente estava batendo um papo sobre como aproveitar e como a gente pegar essa experiência toda que a Raquel tem para desenvolver alguns produtos que fossem derivados dessa experiência que ela tem com os musicais, né? Então, Raquel, que é atriz, diretora, produtora, né, criadora de conteúdo,
tem aí uma longa história com a indústria criativa. É, Raquel, fala um pouquinho aí de você, então, conforme o pessoal vai chegando, né? Conta um pouquinho da sua história, por que que a gente vai daqui a pouco conversar sobre esses grandes sucessos da Broadway. E, boa noite. Oi, pessoal. Oi, Lucas. Oi, Keila. Oi, quem tá aí, quem tá chegando. Eu trabalho há 30 anos como atriz, isso foi evoluindo para outras áreas correlatas da arte, que eu acho que meio assim que funciona. Acabei começando a escrever, produzir, a princípio para live entertainment, né, para tudo que é ao vivo, que é o que me apaixona. Então, se for música, se for teatro, fiz televisão, cinema também. E em 2000, eu fiz bastante musicais antes de ter a era dos musicais, né? Porque quando eu comecei a fazer teatro no Brasil, não existia musical como a gente conhece hoje, né? A gente não tinha essa estrutura do que a gente conhece da Broadway. Então, eu fiz meu primeiro musical em 91. É um veículo que eu acho muito bacana, mas não tinha microfone, era gente cantando, enfim, não tinha design de som, enfim, era um meio bem. Eu chamaria hoje de mambembe sem querer diminuir, mas se fazia diferente. Mesmo na época dos anos 60, o Roda Viva, esses musicais eles eram cantados no gogó, assim, a banda no palco, era uma coisa meio brechtiana até nesse sentido. Até as peças do Cacá Rossé, do Ornitorrinco tinham música e tinham gente cantando, mas era um pouco menos, era mais, era diferente, sem querer falar da história do teatro musical. Mas em 2001, a Time for Fun, que era assim, que era uma empresa mexicana, chegou com aquela estrutura tipo Broadway, que ninguém nunca tinha visto no Brasil. Então, quem assistia a Broadway tinha que ir para Nova York assistir um musical, e a Broadway estava aprendendo a trazer os produtos para outros países, outros mercados. E foi isso que aconteceu através da CI em 2001, que depois se separou da Time for Fun e virou a Time for Fun como a gente conhece. A Time for Fun é produtora do Lollapalooza, de grandes festivais e de shows, né? E que começou a investir nesse tipo de entretenimento em escala. E eu entrei nessa história em 2009 como atriz, fui fazer uma Mamma Mia, depois eu fui ficando, adorei o trabalho, assim, era uma estrutura super grande, fascinante para mim. E no final de 10 anos, né, porque agora acabou, eu tinha trabalhado em 5 das 10 maiores bilheterias da história do teatro mundial. E eu achei fascinante descobrir quais são os segredos por trás desses produtos e o que faz eles serem especiais em termos de estrutura e storytelling, narrativa, porque são elementos muito diferentes entre si, e cada um desses musicais nos quais eu trabalhei tem um momento histórico em que se insere. Então, eu acho muito interessante. Então, eu acabei ficando na direção de vários musicais, ou na versão do Rei Leão com Gilberto Gil, por exemplo. Também, eu migrei de atriz para direção e tradução, então eu conheço as entranhas do bicho, é isso. Uhum. E você falou então que historicamente as peças começam, assim, a Broadway, vamos dizer, começa a buscar outros mercados. Foi que ano que você falou? Não, a Broadway já fazia isso, eles aprenderam a empacotar, eles só não tinham chegado no Brasil, né? Sim, Uma sim. indústria que vai para todos os continentes, né? E o Cirque du Soleil, etc., eles vão e descobriram o maior mercado hoje em dia, ou é a Ásia, né? E Uhum, Dubai, por exemplo. Então, se fosse para Coreia ou para Dubai, você tem o Cirque du Soleil tinha contratado uma galera para a China, por exemplo. Estava lá criando conteúdo, emprego para muita gente, são indústrias grandes. uhum. Ou eram, né? Porque E, pois é. Mas aqui no Brasil, imagino que a América Latina foi que ano, então, que você em comentou? 2001, a América Latina vinha antes, porque já tinha a CI, né? No Brasil foi 2001. A CI, 2001. a CI já estava fazendo musicais no México, tinha na Argentina, quer dizer, estava crescendo. E você acha que assim, até antes dessa, né, de tudo, né, do mundo parar, a Ásia continuava sendo o grande mercado consumidor saindo, né, dos Estados Unidos, era a Ásia ainda Uhum, o sim. grande mercado consumidor da Broadway. Tem alguns polos, né? Mas, por exemplo, a Alemanha é um lugar onde tem muito, que é curioso. Na Europa, assim, na Hum, França, virtualmente não tem, ou na Itália, mas se for para a Alemanha, eles adoram. A Espanha tem, hum, mas a Inglaterra tem muito também. uhum. Bom,
E então você começou a fazer esse estudo, né, de quais foram as grandes chaves, né, que cada um desses espetáculos foi virando para inovar de alguma forma o mercado de entretenimento, né? E É, nas nossas conversas a gente chegou a fazer, né, aquela ordenzinha, uma ordem meio cronológica, né, de quais foram esses espetáculos. Você podia passar de novo, mais ou menos, quais foram esses espetáculos, quais que você trabalhou? claro. É, de novo, não estou falando da história da Broadway como um todo, né? Não vou começar no Ziegfeld Follies e todo a trajetória Rodgers e Hammerstein, os autores. Tem muitos viés, várias formas de você olhar, o viés que você quiser escolher. Eu escolhi falar dos que eu conheço muito bem, porque trabalhei neles em cada um pelo menos um ano ou dois. Então, são espetáculos que eu posso falar em primeira pessoa da experiência que eu tenho, do que se trata e como eles funcionam, né? Então, esse é o meu viés. Uhum. Então, eu começo com o último que eu fiz, que é o Fantasma da Ópera, porque ele é o mais antigo na história dos musicais, né? Na Broadway. Ele é o musical há mais tempo em cartaz na história do teatro. Então, começou com essa linha do tempo, vamos dizer, que você trata, começa no Fantasma da Ópera. Que estreou em 84, acho, 85 por aí, e quebrou toda. E aí começou a inovação, né? Foi uma mudança. E aí é isso que eu trabalhei. Foi o Fantasma da Ópera, o Les Misérables, falando em ordem cronológica aqui, mas não na ordem que eles aconteceram no Brasil, na ordem que eles estrearam na Uhum, Broadway, né? Então, o Fantasma da Ópera, Les uhum. Mis, Rei Leão, Mamma Mia, Wicked. E aí tem um bônus que eu falo, mas esse eu não trabalhei, então a gente vai falar menos dele ou nele, que é o Hamilton. Esse é o que eu mais tenho estudado, porque é muito interessante a história. E que inclusive parece que vai virar uma série ou um filme, alguma coisa assim que eu vi recentemente, né? Que vão transportar para as telas, né? Vão, claro, agora tudo está em todos os canais, né? Então já está em produção, ou estava em produção e vai sair uma série disso. É legal. Uhum. Então, vamos começar no Fantasma, né? Acho que assim, e antes de começar do Fantasma, né, assim, talvez até explica assim, o que que você buscava, né? O que que você buscou como pesquisa mesmo, né? Para entender essas grandes mudanças, essas grandes, como é que eu vou falar, inovações, né? Que cada um desses espetáculos trouxe. O que que você buscava, assim, tecnologia, era... E caiu. Temos um probleminha aqui. A Raquel acabou de cair. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui de novo. Ei, o que aconteceu? Ei, eu acho que tem uma coisa que está acontecendo, isso a gente está percebendo em todas as lives. Assim, como o mundo virou uma grande live e está todo mundo fazendo live, Oi, Guga. é, assim, direto assim, acontece alguma coisa. Outro dia eu estava fazendo uma live também e o pessoal falou que eu comecei a ficar colorido, assim, super colorido, como se tivesse todo mundo tomado um ácido e eu estava ficando com umas cores bem loucas na tela do celular. Então acho que a rede não está dando conta de tanta gente online, não. O mundo está online. Não, enfim, sim, o meu viés é sempre uma junção de produção, de estrutura, com narrativa. Então, o que faz aquele produto ser especial? Por que que ele está em cartaz há 35 anos sem sair de cartaz? Por que que milhões e milhões de pessoas assistem repetidas vezes aquele produto? Então, essa é a minha pergunta, é a minha curiosidade, né? O que move aquele Uhum. produto. E aí, dependendo do produto, aparece um motivo, digamos. E aparece uma inovação. Então, cada um tem um lugar de se olhar, um way in, né? Uma forma de enxergar aquela narrativa. Então, o Uhum. Fantasma, eu falo que é o primeiro dos espetáculos de estrutura gigante, onde o show assim, tipo, cai o lustre. E aí, então, um avanço tecnológico enorme, uma superprodução que dava a impressão de mágica, né? Tipo, você tá vendo um negócio que, nossa, o cara flutua. Então, acontecem coisas espetaculares, né? Espetaculosas. Uhum.
Então, depois Uhum. disso teve uma sequência de peças que tinham isso como característica, né? Inclusive produzidas pelo Cameron Mackintosh. Então, o Miss Saigon também, havia o helicóptero. Então, aí passou a ser, as peças passaram a ter que ter alguma coisa surpreendente e que, se possível, envolvesse o público, né? Como isso, porque quando cai o lustre, ele passa perto do público, da impressão que você está dentro da Ópera de Paris e tal. Então, não são só Uhum. histórias muito bem contadas, mas histórias que são contadas de uma maneira espetacular, né? A Broadway já tinha isso, tinha as coristas, já tinha tudo, mas eles levaram isso a um outro nível, com a tecnologia de ponta que os anos 80 Uhum. nos proporcionavam, além das E ombreiras aí, e tal. e aí essa tônica dessa tecnologia, dessa coisa do uau, essa coisa virou. Tá Fabienne o pessoal Batera, entrando aí. o pessoal é tudo, Ah, é? tudo música, é. O pessoal da música entrando, né? É Então super. daí você falou que esse pessoal, que aí a Broadway, a tônica foi esse uau, né? Esse fator assim, tipo, da tecnologia, da coisa grandiosa, né? Sim, E também, isso se né? manteve. Sim, se manteve durante um período até que foi. Inclusive, o Lemis faz parte disso, né? O Le Misérable, que é o próximo que a gente fala, ele faz parte desse. Ele também tinha tipo, uma barricada enorme, um palco giratório que virava no meio, mostrando o outro lado e tal. Mas aí o viés que eu uso para o Lemis, que ainda é parte desse mesmo. A tônica da tecnologia, vai ser quebrada só no Rei Leão. Ele tem, mas outros fatores fizeram o Lemis especial por si só, digamos. Além disso, né? Indo Uhum. para o próximo, se a gente pode ir e voltar, se quiser, tá? Não tenho para mim. Claro, não, não, acho que vamos também. Ah, e conforme o pessoal tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta específica sobre um dos projetos, a gente vai colocando o pessoal aí na conversa. Nossa, o fantasma tá Mas, aqui. O fantasma da ópera acabou de entrar na nossa live. Oi, Arancan. ah, é? Sim. Grande tenor, artista, ator, amigo, querido. Lembrei tanto de você nessa live do. Ai, meu Deus, do. Em Milão, caramba. Como é que foi tão emocionante, eu morri de chorar, fiquei pensando em você fazendo isso aqui na série, só que não ia ser tão legal. Não por sua causa, porque a série não é tão bonita quanto o Domo de Milão, né? Mas foi muito bonito, você viu a live? Não. Nossa, foi muito Calma, você bonito. está falando comigo ou você está falando com o Arancan? Falei com você agora, o Bar. Não, o Bocelli no Domo. É que o Arancan cantor lírico e tem uma carreira internacional importante, inclusive na Itália, tal. Então, foi super bonito. Ele fez um show de Páscoa que tá no YouTube e muito emocionante, porque o domo estava vazio, ele cantou músicas Nossa. sacras e só ele, um gigante lá do domo. Obrigada! Ótimo, tô aguardando, me fala. Ele falou que eles vão fazer uma aqui no Brasil também. Obrigada. Uhum. Acho que sair do tópico, mas é que música toca as pessoas, né? Tipo, só de tocar aquelas músicas naquele Sim. espaço histórico real, assim, já é tipo um canal para te emocionar. Então, a gente que faz musical já sai de um lugar muito bom. Uhum. Ah, e eu acho que tem uma questão assim também. Esse isolamento, né, assim, tá trazendo muita coisa para quem cria, né? Então, assim, acho que tem uma questão muito forte, acho que está sendo discutida não só em lives, né, mas está sendo discutida em vários lugares, que é a questão psicológica toda, né? E para gente que trabalha com música, que trabalha com arte, que trabalha com esse contato, né, com público, com gente, com pessoas, tudo mais, o quanto que esse isolamento vai mexer com o que vem daqui para frente, né? Então, se a gente pega também todo grande momento de crise ou todo grande momento histórico, né? O que vem de arte depois, né? Quais são as revoluções artísticas que seguem né, momentos como esse e que a gente, né, convenhamos, não só esse isolamento, mas toda a questão política, econômica que a gente já estava vendo antes do isolamento, né? É bom, a arte não é só um espelho, né? A arte é um futurólogo, né? A arte antecipa o que vai acontecer de uma certa maneira. Então, eu estou bem fascinada por olhar o tanto de filme de epidemia, de zumbi, tudo estava sendo dito. Então, quando começou em Uhum, novembro o negócio lá do Covid, e a China dizendo vamos fechar as
fronteiras, eu falava, ninguém viu Contágio, ninguém viu Contágio. Fechem as fronteiras, fechem as Eu não sei fronteiras. se você assistiu uma série que tá, acho que tá na HBO Go, o Years and Years. Ah, eu ouvi falar, não vi. É legal? Assim, eu terminei hoje, né? E assim, tudo que aconteceu assim no último ano até hoje parece que é o que você falou, assim. Eles fizeram, alguém ali tinha uma bola de cristal e entendeu tudo o que estava acontecendo e como ia acontecer, então vale a pena nessa pegada apocalíptica de filme de zumbi, doença e tudo mais, pegar para assistir o Years and Years, que é bem nessa pegada. É que a gente sente, né? A gente não pensa, a gente tá ouvindo com o coração. Acho que é isso que o artista deve fazer, né? Por isso que dá certo. Uhum, Porque não adianta se transformar num esquema, que eu acho que é aí que deu que os como dá certo um musical num estilo, aí faz 25, é igual filme de herói, entendeu? Faz 20 mil filmes iguais de herói, só que eles não têm o mesmo coração, né? Eles não vão falar uhum, daquela mesma forma. Então é por isso que a próxima inovação sempre tá vindo também na Broadway e nos musicais, né? uhum. Às vezes olhando para trás, né? Porque às vezes olhar para trás é o melhor jeito de conseguir entender o presente, que é o caso do Lemis, que Sim. também nos anos 80 falava de Vitor Hugo. Hum. É, Vamos falar mais do Lemis, então. O que que você viu, né? Qual foi essa grande sacada? Qual foi a grande revolução do Lemis? Lemis tinha uma coisa muito interessante que era realmente um multiprotagonismo. São 9 personagens que são protagonistas e que têm peso ali, e é um livro gigante, né? São 800 páginas e traduzir isso com música foi muito, muito bem feito. Pelos autores da, desse musical, né? A música do musical, ela é o subtexto da fala deles todos. Então ele faz, é um melodrama. A estrutura do melodrama funciona super, super bem. Tanto no Fantasma da Ópera quanto no Lemis, a gente tem a história do bom e do mal. O que é bom é externamente belo, o que é mal por dentro é externamente feio. Você faz aquela mocinha sofrer pra caramba até aquilo dar certo. E no Lemis a gente tem isso no meio de uma revolução, né? Contando uma revolução que foi Uhum, real. Não é a francesa, é posterior a isso, mas revolução dos estudantes que foram todos mortos. Então é uma tragédia nesse lugar. Mas a pergunta não é só sobre isso, né? A pergunta é: o ser humano pode ser melhor? Ele merece uma segunda chance? Então, se você for pensar, um musical extremamente atual hoje, sabendo que a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma população carcerária enorme que vai estar livre, porque no Brasil não existe pena perpétua ou de morte em 15 anos, e essas pessoas vão conseguir emprego, essas pessoas vão ser, como elas vão ser reabsorvidas pela sociedade? A gente devia usar contra uma pessoa para sempre um delito que ela cometeu uma vez, quando ela era jovem, ou não? Será que nós podemos perdoar? São perguntas bem profundas, na verdade, né? E aí uhum, a gente tem heróis, tem a super capa espada. Você tem o Valjean como herói, você tem a Cosette como mocinha, você tem o Mário, você tem uma caçada policial. Então o homem da lei se torna o errado durante. Você aprende a olhar através da perspectiva de outro, que é quando vira essa barricada, você também vira a sua perspectiva, né? E eu fiz a parte do Lemis, que foi eles chamam de uma reimaginação, porque ele tinha essa estrutura grande, e depois do filme eles refizeram a montagem, que eu acho bem inteligente, do Cameron, uhum, todo a partir de uma perspectiva cinematográfica. Então tinha um mapping atrás, que levava você para cenário. Então você descia para os esgotos de Paris, você sentia que você estava lá e não era tipo entendeu? Um cenário de uma lâmpada e tal. Então é a junção de uma tecnologia mais contemporânea com uma história bem que toca muito o coração, com uma música absolutamente essencial, né? Assim, todo mundo conhece I Dream the Dream, todo mundo conhece. Você ouve aquela música vai te evocar alguma coisa. Então, a uhum. música no Lemis e o melodrama, e ele ser dividido em 9 protagonistas, é muito importante. E esse multiprotagonismo, assim, você acha que fala ainda hoje? Essa questão toda da diversidade e tudo mais, chega nesse lugar, esse multiprotagonismo do Lemis, chega nesse lugar de falar da diversidade,
Ou tá muito subjetivo isso? Não, ele fala, é um musical que fala a partir da perspectiva das pessoas que não têm acesso. Não têm acesso. Ai, Uhum. Marcinho, essa música aqui, pianista, eu tô fazendo uma banda. O Marcinho fez comigo o Noturno, que eu te falei que é o primeiro musical que eu fiz em Ah, 1991. Eu fiz comigo, eu fiz com ele, a gente fez junto. Em 91. Então, eu te falei, era ele o piano e nós no gogó. no gogó, mas não era pouco nós, não. Era 86 de nós. Então, tipo, era muito legal. Enfim, eu acho que sim, ele fala a partir das pessoas que não tiveram acesso à educação, a pão. Quer dizer, o Ivan, o Valjean foi preso porque roubou um pão para alimentar os sobrinhos e a irmã. Então, é o miserável, né? É o cara que está abaixo da linha da pobreza. Ele não teve acesso a nada. E a gente fala a partir da Uhum. perspectiva dessas pessoas. Então, é, a Eponine é uma menina de rua que foi criada de qualquer. Não foi criada, porque os pais são facínoras. A Cosette é como escrava até o Valjean salvar. Quer dizer, o nível de vulnerabilidade social e de horror que as pessoas das classes mais baixas sofriam na França pós-revolucionária, imagina. Se a gente no Brasil está Uhum. falando que as pessoas vão estar hoje em dia numa comunidade sem água, quem dirá álcool gel. A gente Uhum. está falando de uma época onde não era seguro beber água. As pessoas bebiam vinho, porque na água tinha cólera. Literalmente, assim, a expectativa de vida Uhum. naquela época era de uma criança passar dos 3 anos, era, sei lá, menos de 50%. Né? Tipo, vingou, aí morreu, nasceu, ficou, sobreviveu. Então, sim, o multiprotagonismo te dá a perspectiva do herói, como Marius, que é o mocinho romântico, ou Don Jorá, que é o guerreiro, que diz, não, nós vamos libertar o povo. Então Uhum. você consegue se ver um pouquinho em cada um deles. Então eu acho isso muito especial no Lemis. E a música, Uhum. que é genial. A música toca, se você for ouvir, você vai ouvir o que o personagem está sentindo, independente da versão. Então, o arranjo do A Dream the Dream mostra essa onda de emoção que vem para você. Ou a canção de você vai, ela faz a música, ela toca você em outro lugar. Então, essa é muito especial. Mas claro que todos esses musicais têm músicas muito, muito especiais, né? Sim, sim. E a gente consegue ver aonde que, em que momento que a música vira um subproduto do espetáculo? Porque né, tem um momento em que assim, as trilhas, né, desses espetáculos elas começam assim, a ter uma relevância tão grande quanto, às vezes, a própria encenação, né? Como você falou, tem músicas que a pessoa ouve e já sabe de onde é. Dá pra gente Ok. determinar, assim, no tempo, aonde que foi isso? Se teve um momento específico em que a música de um espetáculo de Broadway começou a ter uma relevância tão grande quanto a montagem em si? Mas desde o começo, a gente está falando do Gershwin, do Cole Porter, todas essas pessoas escreviam. Uhum, Hoje, Sondheim, é, a música sempre foi um produto destacado do musical, e uhum, que era tocado em outros lugares, e que era crônica, né? É uma crônica daquela época. E óbvio que assim que eles entenderam que dava para gravar um CD e vender isso, vendiam em videocassete, enfim. uhum. A música é o produto. Eu vi uma diretora falando uma vez que o cinema pornô e o teatro musical são muito parecidos. Ambos têm uma. Ai, meu Deus, o Alfredo entrou, só músico foda. Oi. Eu tô falando da música e teatro musical, Alfredo. E a importância dela na narrativa, digamos. Eu até perdi o que eu tava falando, eu tava no sauna, é isso? Eu acho que, então, é sempre uma crônica daquele momento. E como ela Uhum. toca o seu coração e te leva para dentro da história. Você não tem como resistir à história depois que a música te pega. Depois o primeiro acorde, aqueles violinos. Tan, 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 você foi. Ou o Rei Leão, por Uhum. exemplo, que é o próximo da minha lista onde eu trabalhei, que você fala a cena inicial daquele musical que era um desenho, mas que foi. Eles aprofundaram muito a música na música do Le Bohème, que é o.
o que participou da trilha sonora. Diz a lenda que ele era valet de restaurante em Los Angeles, da África do Sul, e foi chamado para ajudar no desenho, para compor música incidental, porque ele conhecia muito a música africana. Afinal, ele era da África do Sul, que é enfim, que o desenho se passa, né? Aí eu passei para o Rei Leão, que é um Hamlet, que é uma história clássica shakespeariana, e que tinha uma pergunta enorme, que é como você faz um desenho animado ao vivo, né? Então era tipo, vai dar erro, vai ser ruim. E a Julie Taymor, que é uma diretora de cinema também, genial. Na minha opinião, adoro ela. Teve aqui no Brasil, vi com ela, o Tim Rice, tipo, eu assim, mano, isso é muito maravilhoso. Ela teve uma ideia muito legal que foi strip it bare. Toda a gimmick, toda a parte de é uma superprodução, mas ela fez ela ser artesanal. Então, ela é toda feita com teatro de bonecos, ela é toda feita com marionetes, ela é feita com sombras chinesas, com bonecos tailandeses. É muito especial. O jeito que ela mostrou o truque para o público, e o público se sentiu... Foi uma lufada de ar, né? Foi uma mudança de linguagem. Não precisava mais ter o barquinho, o candelabro, etc. E fez isso com atores e bailarinos, e você estava dentro da história. E a música no Rei Leão é muito interessante, porque eles aprofundaram dessas músicas que o Le Bohème tinha composto para o filme, eles esticaram elas em narrativas outras, com letras e tal, e uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que o Rei Leão é uma ode contra o apartheid, né? Ela é um musical, ou musical, eu não estou falando do desenho, ele está falando pela liberdade dos povos, né, da África. E da África do Sul, especificamente, falando na luta contra o apartheid. Então, tem uma música de luta que era cantada na época em que o Mandela estava preso, nas favelas do Soweto lá, dizendo, e que está na peça, na abertura do segundo ato. E que não é traduzida. E que não é, desculpa? Não é traduzida. Essa música está sempre no idioma que ela é cantada. Não sei se é Zulu, enfim, que eles têm muitas diferentes etnias, né, dentro. Então, é uma homenagem a essa musicalidade, é uma musicalidade africana que tem o pergunta e a resposta, que é outra coisa que eu não sabia sobre na montagem. E que é muito bonito, eu não sabia. Mas a musicalidade deles prescinde que você faz uma pergunta e uma resposta vem. Então, se você pensar na primeira música do Rei Leão, é isso. Ele faz... Aí são... Eles estão conversando, é um diálogo. Eu cantando mal pra caramba, gente, não posso cantar como eles, porque eles são, tipo, deuses. Em toda a montagem tem que ter 9 membros do elenco que são da África do Sul. Então, isso é uma vamos dizer assim, praticamente uma obrigatoriedade, né? Que você estava me falando, né? Sim, é uma obrigatoriedade contratual, porque a alma da peça é África do Sul e ninguém vai cantar aquelas músicas como eles cantam, não vai. Um elenco de negros, então a gente está falando de você colocar essas pessoas, dar palco para elas, o que era raro, assim, num elenco inteiro, digamos, priorizar isso, que é muito bacana. E essas pessoas que têm vários elencos pelo mundo do Rei Leão estão ajudando suas famílias de volta na África do Sul e ajudando o país, especificamente essas pessoas que não tinham tantas condições, essas famílias dessas pessoas a crescer na vida, né? Então é bonito, está dando carreiras. Inclusive para o brasileiro, a gente tem um brasileiro que é o protagonista do Rei Leão na Espanha hoje, que é o Thiago Barbosa. A gente tem vários brasileiros que, sim. Ele foi o Simba aqui no Brasil e agora ele está lá fazendo também. E além de vários atores que foram fazer o Rei Leão na Alemanha, enfim, em outros lugares do mundo. Então o Brasil exporta artistas para o teatro musical em outros lugares. E então, no caso do Rei Leão, o que a gente vê que teve essa chave que virou é voltar para um campo mais artesanal na hora da montagem cênica mesmo. Você diria que é isso? Você tira o chantilly, né? E você deixa o músculo da história.
Na verdade, é você continuar E surpreendendo o público em como você narra, né? É isso, em termos de encenação. uhum, Você mudar um pouco, porque, olha, a gente vai começar assim, fazer assim, fazer assim. Fazer assim, fazer 20 anos, 25 anos. Uma hora que as pessoas falam, o que vai acontecer nessa peça agora? Então, vai cair o quê? Vai subir o quê? Vai mudar o quê? Isso não pode ser mais importante do que a história. Não que fosse, no caso, uhum, nem do Fantasma da Ópera, nem do sim, Lebris. sim. Mas os musicais que depois vêm copiar, muitas vezes podiam estar tentando repetir uma fórmula mesmo, né? E essa estrutura também, a gente está falando, né, que vem praticamente essa linha de montagem, né? Vem o espetáculo, faz sucesso com alguma coisa, vem as cópias, né? É, isso aconteceu com o Rei Leão também? Ditou um modus operandi para Broadway depois do lançamento, essa coisa de voltar um pouco mais para, né, como se diz, tirar o chantilly? Teve outros Certo. espetáculos que seguiram. Certamente, a gente tem vários musicais que começam a subverter essa linguagem de que não, a gente precisa ter 200 figurinos, uma linha de couro gigante, glitter, etc. Então começaram a ter outras montagens, e tem company, tem montagens que um palco vazio, enfim. Não que isso tenha começado no Rei Leão, né? Se você for olhar, por exemplo, o Uhum, Chicago é uma peça que o Fosse fez, assim, mas ela não alcança esse nível de sucesso, ela não é tão... Ela é incrível, mas ela não é, né? E eu não trabalhei nela, então esse é o meu recorte. Não vou começar a falar dos musicais que eu só gosto e não os que eu trabalhei. e aí, na nossa linha do tempo, depois do Rei Leão, qual que é o, O próximo que o eu próximo trabalhei, espetáculo? que eu acho que muda o cenário totalmente, é o primeiro musical Jukebox, e talvez a gente devesse se pedir desculpa por isso, né? Porque a maioria dos musicais de Jukebox são muito ruins. Mas é o Mamma Mia, que é o que eu Uhum, entrei como atriz em 2009, 2010. E ele é o primeiro musical que usa uma música que já existia, que já tinha sido composta com outro propósito. Então a música tá, a uhum, musicologia, sei lá como é que chama, toda a discografia do ABBA, que é uma banda que fez muito uhum, sucesso mundialmente. E aí uma dramaturga britânica com uma produtora doida conseguiram convencer eles a deixarem usar as músicas, e ela escreveu a peça, é uma peça de budget pequeno, britânica e com um budget baixo. Então, eles tinham que fazer um cenário que já tinha patrocínio lá para ter, que era A Tempestade do Shakespeare, que é uma comédia do Shakespeare e que se passa numa uhum. ilha. Tempestade, a história de Próspero, o último texto que o Shakespeare escreveu e tal. Mas então eles tinham lá um cenário que era uma ilha. Então ela tava tipo, preciso fazer uma peça que tem uma ilha. Tem O o que que a gente ABBA consegue colocar numa ilha? e uma ilha. E ela escreveu uma coisa muito legal, que eu acho, que é uma peça que fala sobre uma mãe solteira que teve uma filha e ela não sabe qual de três homens é o pai. Então, ela está falando sobre um conflito geracional de uma mãe dessas que foi lutar pelo feminismo, por ser independente, criar filha sozinha, não depender de homem. E a filha dela quer casar de véu e grinalda. Então, assim, ela, mano, eu fiz tudo isso para você voltar e casar de véu e grinalda. E não só isso, quando a filha convida os três possíveis pais que ela descobre no diário da mãe antigo para o casamento. E aí começa uma comédia também aí de descobrir quem é o pai, ou com quem a mulher que não é uma menina de 20 anos, a nossa protagonista tem 40 e poucos, que é a dona, Hum, e que no cinema foi feito pela Meryl Streep, então, ela é a protagonista. A gente está levando o protagonismo para uma outra faixa etária. A gente está falando de uma mulher que teve mais de um parceiro sexual na sua vida. Se você for comparar isso com a Christine, virgem, não sei o quê, chorando com medo, é bem legal também, em termos de hum. narrativa, né? Mas a música do ABBA era o diferencial aí, porque todo mundo conhece Dancing Queen, todo mundo conhece. Eu ia falar Fernando, mas é a única música que não tem música do ABBA que fez sucesso. Mas todas as outras a gente tem. Então lá. Então lá, tem E Tiquitita, tem tudo. para a gente contextualizar no tempo, o Mamma Mia estreou quando? Eu acho que foi nos anos 90. Peraí que eu vou checar para não errar. É... Open para não mentir. Hum, Catherine Johnson, a filha da Lloyd, ele estreou em 1999. Tcharam!
99. 99 em E, Londres, e ele estreou logo em uhum. seguida do 9/11 na Broadway, do 11 de Ah, setembro. foi logo nas... Foi o primeiro musical que estreou depois, e até tem uma história interessante, porque o elenco estava com medo de estrear, porque tinha acabado de acontecer uma grande tragédia. Como vai ser pra gente, quando a gente puder sair na rua de novo, tal? Como é né? E era uma comédia mega leve para dançar, para pular, e os produtores e os Uhum. atores fizeram um preview e falaram, será que é o momento? Será que Nova York não está muito traumatizada para a gente fazer uma comédia leve e tal? E a Meryl Streep foi assistir e falou, agora é que a gente precisa disso. A gente precisa exatamente rir e ver o que tem de bonito na vida. Então a gente não dá pra gente saber o que vai ser quando acabar esse momento, mas eu tenho certeza que a gente também vai precisar de comédia de algum jeito, né? Ai, o Uhum. Feli, tá aqui, o Feliciano Piroquê. Eu faço publicidade sua toda vez, Feli. E ele faz todos os musicais, inclusive fez do Fantasma, fez do Limite, faz de todo mundo. Conheci no Mamma Mia, onde ele fez a minha, era maravilhosa. E a gente pode falar que o Mamma Mia, esse protagonismo que você falou, né, que leva para uma mulher de uma outra faixa etária, é, a gente pode falar que também na questão do feminismo e ele leva questões feministas para Broadway. E isso foi uma coisa que chegou com o Mamma Mia, já tinha alguma coisa que estava tratando disso antes, ou foi o Mamma Mia que leva mesmo essa discussão? Olha, de uma maneira contemporânea, assim, pode ser uma Mamma Mia mesmo, mas eu já até comentei que a protagonista do Fantasma da Ópera é a Christine, né? A peça é uma jornada de libertação da Christine, ela conseguindo ter autonomia sobre a sua vida, tanto que ela salva tanto o fantasma quanto o Raul. Então, o Uhum. Fantasma é uma peça e é uma das primeiras em que botou os homens como posso dizer isso como eye candy, né? Tipo, em geral, a menina que é a coisa bonitinha que o cara vai, que o herói vai Uhum. conseguir. Nesse caso, no Fantasma, ela tem dois, né? Ela tem que escolher entre o para casar ou para transar ainda. O Fantasma da Ópera. E esse é o diferencial que fez o Fantasma da Ópera dar certo. É o fato deles terem feito Uhum. o Fantasma ser sexy. Porque tinha 200 adaptações de Fantasma da Ópera já para cinema. Ele é um personagem do horror clássico. Por que, que o musical é Uhum. o que mais dá certo? Porque ele é um gênio atormentado, que tem um lado escuro, que ele tem que esconder, mas ele é gato, e, enfim. Esse é o mistério do fantasma, né? Que faz ele e para as meninas, mas de um jeito muito sutil, né? No Andrew Lloyd Webber, tipo, ele canta a música da noite. Tipo, aquela é a primeira vez da Christine, gente, tem que contar a verdade. Aquela música inteira, ele falando, relaxa, neném, que vai ser bom. Uhum. Deixa comigo, que eu sei o que eu tô fazendo. E ela desmaia, ela acorda na cama dele no dia seguinte. Enfim, é uma peça vitoriana, então não se toca no assunto, mas o fantasma é bastante Uhum. empoderador para a Christine, digamos assim. Mas o Mamma Mia tá botando no outro lugar. Por exemplo, assim, se eu dei para 3 caras, engravidei, não sei quem é o pai, é legal? É legal Uhum. isso não ser algo que está sendo julgado, né? E isso foi quase já nos anos 2000, então demorou bastante. Pois é, para a gente poder chegar num ponto de empoderamento, né? E E daí aí do depois do empoderamento, isso já ia dizer que depois do empoderamento a gente vai para sororidade, né? Que é o Wicked. Uhum. Interessante. Vamos falar então. Uhum. E o O Wicked, Wicked ele estreou, só também para a gente manter na linha do tempo, o Wicked, mesmo na Broadway, é posterior ao Mamma Mia, né? sim. Peraí. Penning Date. Pera, Cacilda. Pera, já tinha aparecido e eu não li. Date. Foi 10 de junho de 2003. Tá. Então ele E aí, fala. então... Oi, diga aí. Não, não, eu ia falar, então ele fala... Ah, bom, eu costumo dizer que o Wicked é tipo. Gente, não sei se a Raquel continua online, mas deu uma queda aqui na conexão. Vamos ver se. Ah, voltou.
caiu. Que merda! Pois é, no meio do Wicked. Eu não sei se foi aí, se foi aqui, o quanto que você chegou a falar. Você se importaria da gente retomar rapidinho do Wicked, só para a gente aproveitar o tempinho que a gente tem? Claro. Eu estava dizendo que o Wicked, para explicar rapidamente, é como se alguém pegasse o Sítio do Pica-Pau Amarelo e transformasse num livro adulto, que é o livro Wicked, que aliás é muito bom, eu li, e, e falasse sobre o conflito da Narizinho e da Emília quando elas se conheceram na faculdade, se fosse isso. É isso. Na verdade, é isso, só que com os personagens do Mágico de Oz, que são Uhum. o Sítio do Pica-Pau Amarelo dos americanos. Então, é uma história mega conhecida, só que ele brinca com a questão de quem é mal, quem é bom, qual a sua perspectiva, depende do acesso à informação que você teve. Então, tem algumas camadas que eu acho muito interessantes no Wicked. Uma delas é a questão da amizade improvável, é a questão adolescente do... Todo mundo se sente verde na escola, sabe? E na faculdade. Todo mundo se Uhum. sente ou esquisito, todo mundo se sente ou outsider, o que queria, ou o que era popular. Então, tem essa questão entre a Elphaba e a Glinda, que são as duas protagonistas, mas tem um negócio por trás que é muito interessante, que ele fala sobre o ovo da serpente, ele fala sobre o nascimento e como uma ditadura se instaura, como alguém manipula o olhar da população e instila tanto medo neles que eles começam a seguir os ditames de um governo não legítimo, mentiroso e Uhum. desleal. Estou falando de Oz, tá, gente? Mas ele usa exatamente as premissas do nazismo, na verdade. Não estou falando de Goebbels, tá, gente? Mas sim, ele usa, porque a questão no livro lá do Wicker é que o mágico, para botar a culpa em alguém, pelos problemas, ele começa, porque em Oz os animais falavam. Então, um Uhum. dos professores da Elfaba, que é a bruxa má do Oeste, a Verde, é um bode. E aí ele começa a perseguir e dizer para a população que tudo que está dando de errado, como foi com os judeus, por conta dos animais que falam, e aí prender os animais e torturar os animais até o ponto que eles não conseguem mais falar, eles só conseguem tirando a voz das pessoas. Então a metáfora é super bonita do Steven Schwartz. A Uhum. música também é muito bonita e ele fala sobre sororidade, então sobre duas mulheres que conseguem ser amigas apesar de serem opostas. Então começa meio juvenil, mas depois vira tipo vou me libertar, que é o grande momento da peça, Uhum. né? O momento do Defying Gravity, que é a música que fez a Indina Menzel, falando o nome dela certo, não como John Travolta fez no Oscar, que ela, a mesma que canta a música do Frozen, que ela, tipo, voava. Então, você viu no final do Uhum. primeiro ato, ela voando e dizendo, eu vou desafiar todos vocês, ninguém vai mandar em mim, seus... Não vou falar palavrão. É... Mas é um musical muito bonito, ele tem esse lugar aí. Se você for olhar pelo lado sombrio dele, você vê o nascimento de uma ditadura. E um povo que não está percebendo Uhum. quanto ele está sendo enganado pelo seu governante escroto, mentiroso. É, voltando naquele papo lá do começo, né? Um povo que não conhece o seu passado vai repetir os erros, né? Não tem como. Total. E aí, bom, que a gente tem mais alguns minutinhos. Ai, Aliás, Hamilton. aproveitar, dizer que assim, a gente está batendo esse papo, a gente está meio que correndo, né, com esses conteúdos aí das peças, né? Mas que a ideia eventualmente a gente aprofundar isso mais, uma série de outras atividades, né? Então, a gente vai montar ali pela escola, né? A gente vai montar uma série de atividades e entre elas a gente espera contar com esses conteúdos mais aprofundados com você, Raquel, Dá para falar de cada um, né? dá para falar tanto. Eles são muito especiais. Porque Mas então agora vou tem o terminar. Hamilton, né? Sim, eu ia terminar com o Hamilton, que é genial. É o Lin-Manuel Miranda, que é o queridinho da vez da Broadway e da Disney. Ele escreveu as músicas do Moana também, que você deve conhecer. Fez Mary Poppins agora, vai sair In the Heights, que é o primeiro musical dele que fez sucesso, mas não o primeiro dele. Também fez Tic 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 Boom. E ele é um cara de Porto Rico que escreveu um musical sobre um dos Founding Fathers. Para quem conhece a cultura americana, assim, eles têm um negócio com os caras que fizeram que fundaram a nação, né? Como eles chamam, que participaram dessa guerra para se separar da Inglaterra, e eles
falam muito do Abraham Lincoln, do George Washington, é o que eles chamam esses caras que criaram o sistema americano dos estados, etc. E o cara menos conhecido, que eles conheciam bastante, o Jefferson, etc., o cara menos conhecido desses aí se chama Alexander Hamilton, que foi o cara que criou o Tesouro Nacional, o sistema financeiro, ou seja, um tema mega legal, hein? Vamos falar sobre um cara que... aquele assunto da escola, pentelho pra caramba, e o cara que criou o sistema do tesouro. Nossa, vai ser um musical delícia. Só que ele fez esse musical inteiro em rap, com referências Uhum. pop de Beyoncé, a Busta Rhymes, assim, Eminem, Shaggy. Ele fez um musical inteiro na linguagem que ele diz que é a linguagem dos primeiros congressistas americanos, que era o debate, e que uma batalha de rap nada é você ganhar do outro na sua palavra. Você vai dizer, Uhum. eu vou dizer por que eu Uhum. sou melhor, porque é isso, porque é aquilo. E era isso que acontecia no floor ali, deles debatendo se a escravidão deveria ser abolida ou não, ou se o sistema dos estados deveria ser independentes ou não, enfim. E ele consegue fazer um tema mega árido, se transformar numa jornada do herói, do imigrante, dentro da América, porque o Alexander Hamilton era um imigrante. Ele era das Uhum. ilhas ali, Porto Rico, que teve um furacão terrível, e ele foi para Nova York para estudar e acabou se tornando um dos caras que mega importantes, mas assim, um imigrante, bastardo, pobre, filho de uma puta, eles falam sempre que ela não era casada, a mãe dele, consegue ser um dos caras que viram um dos maiores influências dos Estados Unidos hoje. O elenco é todo feito por minorias, todo, negros Uhum. ou latinos, e coloca no lugar de fala uma pessoa que não está em nenhuma das pinturas, né, dos Estados Unidos, e nunca estariam. Então ele está fazendo uma crítica a esse momento. É um musical que é a cara do governo Obama, que é o último governo decente dos Estados Unidos. É, e ele reimagina uma nação a partir da perspectiva de inclusão do imigrante, do negro, de todos eles. Então, é muito lindo. É, é épico também. Ele também Uhum. ele tem uma alegoria aí com o Lemis, porque ele também está falando do ser humano melhor que a gente poderia almejar ser. Uhum. E ele tem uma encenação totalmente contemporânea, assim. O cenário dele não tem nada que sobe, que desce. Tipo, tem um negócio que gira e é tudo feito a partir dos corpos dos atores. Então, Tá. você pode argumentar que, tipo, tá só na estrutura, entendeu? E o mais lindo é isso, você consegue contar uma história que você toque as pessoas e que as emocione, e que faça sentido com uma estrutura, não é pobre, é lindo, é riquíssimo, só que você tá mostrando o truque enquanto você faz. Você fala assim, vou te fazer chorar agora, aí você chora, entendeu? É muito lindo. Que ótimo. Eu acho que ele é uma ou a trilha sonora mais baixada no Spotify de teatro musical. Ah, sem dúvida. Assim, eu ouvi a trilha sonora antes de conhecer a peça, porque foi tão comentada que, para mim, a trilha sonora chegou antes de chegar qualquer referência à peça ou à montagem. Não é interessante? E sim, sem dúvida. Tipo, a gente que trabalha com música, assim, a gente vê como que as coisas estão todas conversando, né? E eu acho que assim, acho que é muito legal de ver como que de alguma forma, esses espetáculos estão trazendo umas discussões que são super atuais, apesar de serem brigas antigas, né? São coisas que, putz, é aquela coisa, né? Putz, você para ver, pô, em 2020 a gente tem que falar que tem que respeitar as minas. É 2020 a gente tem que falar, sabe, que todo mundo é igual. Então, né, pô, Pô, é 2020 a gente tem que falar que tem que lavar a mão, né, cara? Tá puxado. que a Terra não é plana, né? Tipo, porra, gente, Sério? serião. Tá puxado, Então, né? né, pô, bota puxado nisso. E aí a gente vê então, né, que esses espetáculos todos que você trata, né, de alguma forma vai trazendo, né, essas discussões. Eu acho que tem um papel esse da arte que é isso, né, de esfregar um pouco na cara e fazer as pessoas pensarem, né? E que bom que tem espetáculos que podem se beneficiar de um espaço, de uma visibilidade que estão trazendo essas discussões para cada vez
mais gente, né? Espero que a gente tenha cada vez mais gente esfregando muita coisa na cara da sociedade. Muita cultura. Ah, legal, obrigado, José Carlos. É só, eu acho muito divertido como a gente, olha, mas você está aí, tudo bem? Como você pegar uma história eu sei que do lado de quem é autor, eu não quero diminuir a imaginação do público, mas a gente às vezes quer dizer, por exemplo, o negócio de Oz. Você quer falar sobre como um regime distorce a mentalidade da população, dando medo neles e achando que o inimigo é alguém dentro deles, e a partir daí ganha poder sobre toda a população simplesmente perseguindo alguém. Então, se a gente fosse contar isso no musical sobre o nazismo, ia ser um saco, né? No saco não, Uhum, porque teve The Producers que zoava com Hitler, que eu acho genial. Mas, sim. mas se você faz tudo isso falando, não, agora estamos em Oz e os animais falam e a minha protagonista é verde, as pessoas esquecem o que tá. Entendeu? Uhum, Você compra uma premissa e você ouve um negócio mega profundo que pode estar falando a seu respeito. Esse é o grande ponto da dramaturgia, eu acho, porque ela te permite, na solidão da sua casa, agora que a gente está no Netflix, na escuridão da plateia, permite que você se emocione e se identifique com o lado bom e ruim das pessoas e talvez te dê uma perspectiva diferente a respeito daquilo, né? O quanto de Valjean uhum, você o quanto de Javert você o quanto que você acredita na balela de um governante sem checar o fake news, sabe? Essas uhum. coisas entram e elas entram de um jeito sutil e é só você colocar uma capa de uma história. Não, não, estamos em outra realidade aqui, nesse mundo aqui. Ninguém acredita em fake news, esse vai ser um musical. Nada como uma boa narrativa, né? Pra gente falar que, gente, vamos conferir, né? A notícia do tio do Zap, né? Antes de sair espalhando para todo mundo, né? Vamos aí, gente, vamos sugerir novos musicais. Tio do Pavê, ou musical, uma musical terraplanista. Já tô cheia de ideias. Theo, brigadíssimo. Assim, a gente teria mais o tempo dessa live, né? Porque caiu e tal, mas É. só para a Uhum. gente dar continuidade às nossas vidas isoladas. Mas obrigado demais, obrigado para quem estava acompanhando. Como eu falei, né? É, a gente quer aprofundar mais a conversa, né? Então, ali na escola mesmo, né? Na lá do B Escola de Música, acompanhando, a gente vai pegar esses conteúdos, transformar em umas atividades maiores. É só acompanhar. Com certeza, o convite já está feito para a Raquel montar uma atividade dessas com a gente, né? Então, em breve a gente quer ter notícias para passar de novo da Raquel para vocês. É, Raquel, obrigado demais, demais, demais por ter compartilhado essa experiência gigante que você tem. E espero que a gente continue fazendo mais papos como esse em breve. Ah, claro, quem tiver pergunta, curiosidade, enfim. Oi, Gabi. Oi, Cris. Ó, advogado. Ele é maravilhoso. Oi, João, tudo bom? Eu faço publicidade de todo mundo, né? Que são pessoas legais. Quem tiver qualquer dúvida ou quiser me mandar, sei lá, DM, pergunta, eu respondo. O que vocês acharam interessante do conteúdo? O que vocês acham que pode ser mais explorado? Cada um desses temas, oi, amor, cada um desses temas é enorme, dá para só sobre a música, só sobre a composição, só sobre o cenário, figurino, a coreografia ou a estrutura, como o negócio acontece. Tem muito tema, Uhum. mas eu adoro. E estou aqui. E Raquel, você quer deixar então como as pessoas podem te procurar? Pode ser aqui no seu perfil mesmo do Instagram. Você Ah, é? tá com, né? Sim, eu tô aí você também, se quiser escrever para você, aí você também pode me passar, a gente pode fazer mais, porque temos tempo, né, não? A gente pode falar sobre outros temas. Cinema, a gente devia fazer uma junto, hein, Rô, sobre cinema, porque ele tem o Séries da Semana que tá aí, sabe tu, eu ali sigo para ver todas as séries e lançamentos, o que assisti, o que não assisti, o que é uma curadoria importantíssima nesse momento, porque tudo que a gente faz é assistir série e Nossa, com filme, certeza. né? Então, Uhum. vamos aí. Tá ótimo, então, que é obrigadão, obrigado mesmo. E, bom, a gente se fala em breve. Para quem está acompanhando aqui a gente, amanhã a gente tem mais duas lives, então amanhã às 16 horas eu vou
entrar com o Ricardo Saldanha, que é da Lado B. Eu vou falar sobre o edital do Centro Cultural Banco do Brasil. Então eu já fiz isso com o edital do Itaú, com o edital de música da Prefeitura de São Paulo. Então amanhã eu vou escarafunchar o edital do Centro Cultural Banco do Brasil, para quem tiver aí projetos querendo escrever. E às 20 horas eu vou falar com a Daniela Ribeiro, que é jornalista, produtora. A gente vai conversar sobre empreendedorismo musical. Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Raquel. E a gente se fala muito em breve. Beijo Beijo. enorme para você. Até Tchau, já. tchau. Tchau.